Nós temos aqui uma apresentação de criança. Queria chamar aqui o Castiel Fruto Jasper com seus pais, o Décio e a Franciele. Amém? Estão aí? Glória a Deus, pode subir aqui. Castiel, glória a Deus. Aplauda Jesus por essa família, querido. Glória a Deus. Se tiver família, avós, padrinhos, pode subir aqui. Fique à vontade. Glória a Deus. Enquanto eles sobem aqui, só explicando para você, nós não batizamos crianças. Entendemos que o batismo bíblico deve ser feito quando o ser humano já tem entendimento do que é pecado. Esse pequenininho, né, não tem ainda discernimento de nada, né? A única coisa que ele sabe é chorar para pedir leitinho, para trocar a fraldinha. Tudo bem, que coisa mais linda que você tá. Você era um bebezinho há pouco tempo, agora já está grandona. Tudo bem, meu querido? Como é que tá? Tudo bem, Franciele? Tudo bem? São os avós? Sejam bem-vindos, viu? Glória a Deus. Mas que coisa mais fofa, gente. Ah, que vontade. Hein, Andrei? André, você não dá vontade de ter mais um? Passou já, né? Glória a Deus. Então hoje a gente vai apresentar. O que a gente faz não é batizar a criança, mas é apresentar diante do Senhor. O próprio Senhor Jesus, né, quando era criança, foi levado ao templo para ser apresentado. E só depois, na idade adulta, ele foi batizado nas águas. E é isso que nós acreditamos que é o princípio do batismo bíblico. E hoje nós apresentamos aqui diante da igreja, e oramos e profetizamos sobre a vida dele. Amém? Cheiroso também, cheiroso, meu Deus do céu. Amém. Pode estender suas mãos para cá, igreja. Senhor Jesus, nós colocamos a vida do pequeno Castiel diante da Tua presença, Pai. E nós declaramos como igreja, no nome de Jesus, esse pequeno, ele é Teu, Jesus. Nós te pedimos que o Teu Santo Espírito venha tomá-lo, Senhor, venha tomá-lo, que venha guardar, Senhor, a mente, o coração, o corpo, Pai, que o Senhor venha acampar, Jesus, anjos especiais guardando a vida dele, que nenhum mal, livra de todo mal, livra de toda doença, que ele possa crescer em graça, estatura e sabedoria diante da Tua presença. Nós declaramos que o Castiel é Teu e no momento certo, Pai, escolhido por Ti, ele vai ser usado de uma maneira poderosa, Pai, no Teu reino, na Tua igreja. A palavra que vai sair da boca desse menino vai converter multidões, Senhor. Uma palavra como uma espada afiada, Castiel. É isso que eu profetizo sobre Tu, no nome de Jesus. Amém. Eu apresento para a igreja o mais novo integrante, o Castiel, e a igreja diz amém. Aleluia. Tem 2 meses, ele falou, meu Deus do céu, meu filho. Olha lá a foto, vou tirar a foto lá. Deus abençoe. Beleza, Deus abençoe. Tudo bem? Tá certo, né? Pai tem que cuidar, né? Amém? Glória a Deus. Oh, glória. Tem uma ótima. Quem quer uma ótima notícia aqui? Ainda tem ticket para macarronada da mama. R$20, né? Se você quiser comer aquela macarronada, macarrão a carbonara. Amém? O que é carbonara? Só vou te dizer uma coisa: tem bacon. Se tem bacon é bom, né, querido? Então, macarrão, receita da pastora Selen, né? A pastora Selen é filho de italiano, o pai dela é italiano mesmo, nasceu na Itália, né? E ela tem uma receita de família, então você não pode perder, depois desse culto, né? Comer ali aquela macarronada, vai ter ali, você pode comprar uma bebida e comer, vai ser uma bênção, amém? O recurso dessa macarronada para investimento no Ministério Infantil, precisamos comprar novos aparelhos de ar-condicionado, né? Porque nossas salinhas ali estão cheias de crianças, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, mas nós precisamos dar as melhores condições para as nossas crianças, por quê? Por quê? Por que as crianças são importantes? São o futuro da igreja, amém?
Elas não estão ali para passar o tempo, elas estão ali sendo formadas novos pastores, novos ministros do Evangelho, novos levitas, novos profetas, amém? Glória a Deus. Então eu queria te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Quem aqui está ansioso pela palavra de Deus? Oh glória! 2 Coríntios 4, 7. Coloca no telão, se você tem Bíblia aí, abra a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. A palavra de Deus nos fala assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos orar, consagrar esse momento ao Senhor. Jesus, obrigado por essa noite maravilhosa na Tua presença. Como é bom sentir a presença do Teu Espírito. Santo Espírito de Deus, Tu és uma pessoa, Tu és vivo, e nós sabemos que Tu estás aqui no nosso meio, e Tu és o convidado de honra desse culto, Tu é a pessoa principal. Então, Santo Espírito de Deus, Tu tem liberdade aqui nesse púlpito, Tu tem liberdade nessa igreja, faz a Tua obra, faz aquilo que Tu planejou para essa noite. Nós declaramos aqui, Pai, que as nossas mentes, os nossos corações, a nossa alma está totalmente aberta, Pai, para receber do Teu Espírito, para receber da Tua palavra. Nós aqui agora, Pai, nós repreendemos toda palavra contrária à igreja de Jesus Cristo, toda palavra contrária ao culto ao Senhor Deus, toda palavra contrária ao reino de Deus, a essa casa, essa igreja, nós declaramos falido. Declaramos agora também repreendido todo o espírito das trevas, Pai, que de alguma maneira se levantou, Pai, para atrapalhar algo nesse culto, nessa palavra. Nós repreendemos agora, colocamos uma tranca, uma mordaça em sua boca e declaramos que não há poder e expulsamos desse lugar. Declaramos que o único Espírito que tem poder de agir, de se manifestar, de transformar, de fazer, é o Espírito Santo de Deus. Nenhum espírito imundo, nenhum espírito das trevas, nem mesmo espírito humano tem poder aqui nesse lugar. Jesus, toma teu lugar de honra, seja exaltado, seja entronizado por meio dessa palavra. Vem e faz a tua obra, revela ela agora para nós, que possamos ser transformados pela tua palavra. No nome de Jesus, quem crê diz um amém. Aplauda Jesus. Amados, o apóstolo Paulo está falando, pode deixar esse texto ali por enquanto. Ele está falando que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. É claro que ele vem falando ao longo dessa carta do Evangelho de Jesus Cristo, amém? O Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus, ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou, ele pagou os nossos pecados e nos deu uma entrada, né? A nossa entrada no reino de Deus, a salvação das nossas almas. Esta boa notícia, que Jesus, ele ressuscitou, ele venceu a morte, e nos deu uma vida abundante aqui nessa terra, e uma vida eterna ao lado de Deus. Isso é um tesouro. Vocês estão comigo? Estão comigo? Amém. Amém. Jesus uma vez contou uma parábola, né, que ele falou assim: o reino de Deus é como um homem que saiu por um campo e descobriu que naquele campo tinha um tesouro. Imagina você, está dando um rolê no meio de uma mata, o Júnior ali que gosta de fazer, né, as trilhas. O Júnior está lá fazendo a trilha dele no meio do mato lá, e ele encontra uma veia de ouro, acho que é veio que fala, né? Um veio de ouro, ou seja, na superfície aparece um pedaço do ouro, mas tem muito mais ouro ali embaixo. Talvez tenha milhões em ouro. E ele fica espantado. Daí tem alguém do lado dele e fala assim: cara, esse terreno aqui está para ser vendido, 120 mil reais. O que o Júnior vai fazer? Cara, ele volta para casa, ele vende o que tem, ele pede emprestado e ele vai lá e compra aquele terreno. Você não faria isso? Porque ali tem um grande tesouro. Amém?
Mas se você soubesse assim, ó, tem um terreno, e naquele terreno está enterrado lá uma nota de R$50, talvez você nem fosse se preocupar em cavar e procurar os 50. Por que eu vou cavar, né, para encontrar R$50? Agora, se você sabe que tem ali enterrado R$5 milhões, cara, você aluga uma retroescavadeira e você vai lá, paga o preço e desenterra. Amém? Qual é o valor que você está dando hoje para o reino de Deus, para o Evangelho? Você tem pago um preço para encontrar esse tesouro? Ou o Evangelho de Jesus Cristo é uma nota de R$50 rasgada para você? O Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia do Evangelho, é um tesouro, amém? Que foi conquistado por Jesus Cristo. E essa palavra fala que esse tesouro, o Evangelho de Jesus Cristo, os princípios do reino de Deus, foram colocados em nossas vidas. E ele compara as nossas vidas como vasos de barro, que é um vaso sem muito valor. E ele fala aqui, por que isso acontece? Para que essa excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Vocês estão comigo? Amém? Eu fiquei meditando nisso, poxa vida, né? A palavra de Deus nos compara a vasos. E nós recebemos algo, nós colocamos coisas dentro desse vaso. Desde a nossa infância, quando nós nascemos, por meio da nossa cultura, por nossa educação, pelo convívio com as pessoas, a gente vai recebendo, coisas vão sendo colocadas nesse vaso. Depois a gente cresce um pouquinho, criança, adolescente, a gente começa a procurar algumas coisas, e nós mesmos vamos colocando coisas dentro desse vaso. E talvez você esteja aqui hoje, e a sua vida, você diga assim, pastor, a minha vida está uma confusão, a minha vida está difícil, a minha vida está... Talvez, eu não estou dizendo que isso valha para você, mas talvez a sua vida está nessa confusão, a sua vida está nessa falência, nessa decadência, porque você colocou muitas coisas erradas dentro desse vaso. E você está aqui hoje para ouvir uma palavra profética. O seu vaso hoje vai ser limpo e vai ser trocado aquilo que está dentro dele por algo de valor. Porque presta atenção, eu até coloquei isso aqui hoje, tirei a decoração daquela, a pastora Kelly me disse, meu Deus, o pastor está tirando a minha decoração. Mas eu fiz isso aqui para você gravar bem essa palavra hoje. Não é um vaso de barro, mas é um vaso de madeira, mas tem o mesmo princípio. Inclusive foi eu que fiz esses vasinhos aqui quando a gente se mudou aqui para a igreja. Esses dois vasos são feitos da mesma madeira, não tem diferença alguma entre eles, assim como a minha essência, o meu vaso, não tem diferença alguma do vaso do João, amém? Que não é diferente do vaso do Antônio, da Maria, do José, todos nós, a palavra de Deus fala lá em Gênesis, fomos feitos do quê? Do barro, amém? Deus pegou o barro, nos moldou, e nós somos todos iguais. O que diferencia esses dois vasos aqui, amado? A essência é a mesma, são vasos de madeira. Só que esse aqui a gente chama de vaso de decoração. Esse aqui a gente chama do quê? Lixeira. Então um vaso, ele vai ter uma utilidade, e ele vai ter um uso, dependendo do que tem dentro dele. E talvez hoje espiritualmente, você esteja passando por dificuldades, porque você botou muito lixo, ou as pessoas colocaram lixo, né? Porque eu estava pensando nessa palavra e fiquei pensando assim, poxa vida, alguém pode se sentir assim, pô pastor, mas não é justo com a minha vida, porque eu nasci numa família complicada, meu pai era violento, minha mãe era abusiva, o meu irmão era narcisista, eu sofri, eu nasci num meio tóxico, e isso tudo acarretou coisas, e isso é verdade, dependendo da sua criação, de onde você passou, muitas coisas talvez foram colocadas dentro de você, mas posso te dar uma palavra de alívio? Romanos 5:20, marca essa palavra, onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Aplauda Jesus.
Nós somos todos nivelados, amados. Tanto eu que estou aqui nessa posição de pastor, como você que veio aqui hoje pela primeira vez, você nem sabe direito o que está acontecendo. Meu Deus do céu, que igreja é essa? Com uma prancha de surf. E apresentaram um menino, agora o pastor mostrou aqui. O que é isso, Jesus? Desde eu, que já tenho uma caminhada de 20 anos, até você que está chegando aqui hoje. O nosso vaso é igual. A essência é a mesma. O que difere uma pessoa de outra é aquilo que ela carrega dentro de si. Eu estou aqui como um profeta hoje para te dizer, querido, você tem que trocar muitas coisas dentro de você. E essa noite é uma noite profética, você veio aqui para escutar isso. Deus, Ele quer fazer uma limpeza, o Espírito Santo quer nos limpar. E Ele quer trocar essa carga, muitas vezes, tóxica que está dentro de nós, de falta de perdão, de ira, de tantas coisas que a gente vai carregando a nossa vida, a nossa alma e o nosso coração. Vocês estão comigo? O que nos difere é aquilo que nós carregamos. Se você puder marcar essa palavra hoje, faz aí um stories, tira uma foto do pastor. O que nos difere é aquilo que nós carregamos. Ai, pastor, eu vim de uma família pobre, uma família sem instrução. Não tem problema algum, querido. Se o Espírito Santo repousar dentro de você, fazer morada e tomar o teu ser, você vai ser elevado, você vai ser promovido, você vai ser reconhecido espiritualmente. Amém? Não queira ser conhecido nas redes sociais. Ser conhecido no Instagram é muito fácil. Eu quero ver você ser reconhecido no céu. Eu quero ser conhecido no céu, querido. Eu quero chegar diante do meu Jesus naquele grande dia e Jesus falar: servo bom e fiel, cumpriu o chamado, sacrificou, persistiu, continuou. Eu quero ser conhecido pelo meu Rei, pelo meu Jesus. Estão comigo? E essa noite é uma noite para a gente refletir como é que está a nossa vida, amado. Desde você que já tem uma caminhada cristã, talvez você seja líder, alguns aqui são pastores como eu, essa palavra serve para nós também, quanto você que está começando a sua caminhada, você tem que olhar para dentro de si e ver aquilo que você está carregando, porque é o que você carrega que difere, que vai te diferenciar no mundo espiritual, amém? Não é como você se veste, não é como você fala, como você se porta, não, é aquilo que você carrega. Para a gente continuar estudando isso, abra a Bíblia comigo em 2 Timóteo 2:20. O apóstolo Paulo, na sua carta para o seu filho Timóteo, era assim que o apóstolo Paulo tratava Timóteo, meu filho na fé. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele era uma paternidade espiritual de Timóteo. Timóteo, ele foi por muito tempo um bispo, um líder na igreja de Éfeso. E ele manda essa carta, muito possivelmente quando Timóteo estava pastoreando essa igreja de Éfeso. 2 Timóteo 2:20. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Que palavra, pastor João? Que palavra! Exatamente o que eu estou te falando até aqui agora. Ele fala assim, numa casa existem diversos tipos de barro. Alguns vasos são colocados em posições de destaque dentro de uma casa. Outros vasos não, outros vasos são colocados em posição onde ficam um pouquinho escondidos. Vocês estão comigo? Esse vaso aqui com essa folhagem linda, é claro que eu poderia pegar e botar aqui em cima, ou botar aqui do lado do púlpito, ou levar para minha casa e botar numa estante. Vocês concordam comigo? Aquele outro vaso que é usado como lixeira, não. Onde é que fica a lixeira da sua casa? Fica num lugar escondido, fica num lugar, muitas vezes, no fundo da casa, fora da casa, amém? Por quê? Porque aquilo que tem dentro do vaso é que vai dizer se esse vaso é um vaso para honra ou um vaso para desonra. O apóstolo Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo, e ele fala assim no 21, se de sorte você se purificar dessas coisas,
será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor. Uau! Quem aqui quer ser usado pelo Senhor? Então você tem que gravar essa palavra no seu coração. Se você quer ser usado pelo Senhor, se você quer ser alguém que o Senhor pode contar e dizer, esse aqui é um vaso para honra, você vai ter que se purificar de certas coisas, é o que a palavra fala, de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será um vaso de honra. E essa noite eu estou aqui como um profeta do Deus vivo. Você está aqui hoje porque Deus, Ele quer te usar com poder, com glória, mas há uma parte que você tem que fazer. Você vai ter que se limpar de algumas coisas. Fica atento nessa palavra, que talvez o Espírito Santo vai te mostrar o que você precisa. Nessa mesma carta de 2 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele dá algumas dicas do que são essas coisas que nós temos que nos purificar. É claro que se a gente fosse fazer um estudo disso, eu poderia ficar aqui noite toda, até meia-noite, falando das coisas que nós devemos se purificar. Claro que tem muita coisa, podia ir lá para Gálatas 5, falar dos frutos da carne, mas não é essa o objetivo. O objetivo é a gente se atentar nisso que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, que é algo que Deus quer falar para a igreja nesse dia de hoje. Estão comigo? Então anota algumas coisas que você tem que se limpar, que você tem que limpar o seu vaso. Quanto mais você limpa, quanto mais você tira o lixo, mais espaço o Espírito Santo de Deus vai ter para colocar coisa ali dentro e Ele mesmo habitar. Abre comigo 2 Timóteo 2,16. Quando o apóstolo Paulo fala, se alguém se purificar dessas coisas, ele já tinha falado dessas coisas, né? E na verdade ele vai falar em outros capítulos, em outras cartas, de algumas coisas que eu vou trazer aqui. Primeira delas, evite os falatórios, as conversas profanas, porque produzirão maior impiedade. Aqui no meu texto está assim: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para o pecado. Conversa profana, querido, é conversar contra a palavra de Deus, contra a igreja. Amém? Amém? Nós somos a igreja de Cristo, amém? Jesus, Ele não vai voltar para buscar uma pessoa, Ele não vai voltar para buscar o Léo, a Celen, o Leandro e a Suene. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, amém? Chamada também da noiva de Cristo. Então você tem que tomar muito cuidado quando você fala da igreja de Cristo, porque ela é a noiva de Cristo. Ela pode ter falhas, ela pode ter manchas até no seu vestido, mas essa noiva, ela está se aprontando, ela tem a chance hoje de se aprontar, de se acertar, para esperar o seu noivo, que é Jesus Cristo, que vai voltar para buscar essa igreja, amém? Quando nós ouvimos, sentimos ou percebemos algum problema na igreja, amados, e eu já passei por muitas igrejas, isso já aconteceu comigo, de eu estar numa igreja e perceber que a igreja, o corpo de Cristo tem algum problema, o que eu e você, nós como cristãos temos que fazer, não é sair falando da igreja, porque isso é uma conversa profana, você está falando contra a noiva de Cristo. Se Deus te mostrar alguma coisa na igreja que precisa ser mudada, é um sinal que Ele quer contar contigo, para que você seja uma ferramenta de transformação para a melhor dessa igreja, amém? E você não vai consertar isso fazendo fofoca, falando mal do pastor, falando mal da igreja, não. Talvez você tenha que sentar com o seu pastor, sentar com o seu líder, perguntar, entender, mas a palavra de Deus assim, ó, fala, se limpe, se purifique dessas coisas. Primeiro, evite conversas inúteis e profanas. Amém? O que seria uma conversa inútil? Uma fofoca. Alguém chegou para você, ó, está sabendo lá do irmão tal. Não seja um túmulo para fofoca, querido. Não seja um veículo para fofoca. Se alguém vier falar mal de alguém, o que você deve fazer é dizer assim: meu irmão, minha irmã, senta com essa pessoa e conversa e fala nos olhos dela aquilo que você sente. Estão comigo? Saia fora de toda a fofoca, que é o que é mostrado como uma conversa inútil. Coloca lá para mim, 2 Timóteo 2,22.
Mais ainda, para você purificar o seu vaso, fuja dos desejos malignos da juventude. Não preciso nem te falar, nem te explicar o que é desejo maligno, amém? Todo tipo de pensamento malicioso, todo tipo de pensamento impuro, você tem que se ver livre disso, amém? Nós na Igreja Bola de Neve, amados, as pessoas aí fora às vezes falam mal, né? Falam mal, igreja, não sei o quê, mas nós vivemos uma vida de conduta muito regrada. Fazer parte do ministério Bola de Neve, fazer parte do ministério, tem que ter uma vida muito regrada, seguindo a palavra de Deus, amém? Nós entendemos que o sexo é só para depois do casamento, é um presente de Deus, mas você tem que casar primeiro para depois ter relação sexual, né? O namoro tem que ser santo, com o único objetivo de casar. Ninguém aqui na igreja namora para beijar na boca ou para se aproveitar, não, é para casar, tá? O único objetivo de um namoro é o casamento, e o casamento ele tem que ser santificado. Então você tem que fugir dos desejos malignos da juventude, né? Não preciso nem falar, né? Usar droga é pecado, tudo aquilo que vem deturpar a tua consciência é pecado, né? É coisa muitas vezes de jovem, né? E não tem sentido algum. Algum tempo atrás falavam que a igreja Bola de Neve era a igreja de maconheiro, né? Meu Deus do céu, né? A pessoa que fala isso nunca pisou dentro de uma igreja Bola de Neve. O nosso trabalho aqui é tratar e cuidar de pessoas que estão, né, se vendo, querendo libertação disso, né? O grande chamado da igreja Bola de Neve é libertação de jovens, dos vícios, do pecado, das malignidades, amém? Então quando alguém falar isso para você, defenda a sua igreja. Meu Deus, se alguém falar isso para mim, eu avanço no pescoço. Ai, pastor, brabo agora. Aí eu fico brabo. Se tem uma coisa que eu fico brabo, é falar da minha igreja. Porque eu amo, né? Eu amo a minha igreja, eu amo as minhas ovelhas. Hashtag amo as minhas ovelhas. Glória a Deus. Estão comigo? Evite conversas inúteis. Evite conversas profanas, que falam mal da igreja, do corpo de Cristo, dos pastores. Cara, já falei mal de pastor na minha vida, já falei, tá? Mas não falo mais. Se alguém errou, algum pastor errou e caiu, ele vai ser tratado por Deus, e ele vai dar conta daquilo para Deus. Não entra nessa de... Estão comigo? Conversas inúteis e profanas, e fuja de todo desejo maligno da juventude. Coloca lá, versículo 23, continuidade. Se puder botar Almeida, acho que é melhor, tá? A minha versão fala assim, ó. Não, eu nem vi. Tudo bem. Controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Tinha uma versão aqui, eu tinha anotado, mas acabam em brigas, né? Está falando assim, querido, evita de entrar em conflito, em controvérsias, porque isso acaba virando briga, discussão. Mas agora presta atenção, né? Tem questões, amados, que principalmente você que é líder, a gente que é líder, a palavra de Deus fala sobre exortação, inclusive fala que exortar é uma forma de amor, né? A palavra fala que o pai que exorta o seu filho é porque ama o seu filho, né? Então assim, a gente tem que aprender. Muitas vezes, talvez um dia eu vou chegar para você e vou conversar e vou dizer, meu querido, minha querida, tem alguma coisa errada. Tem coisas que tem que ser faladas e tem que ser ditas, né? Mas nós temos que evitar confusões, né? Quando é briga, quando é algo muito forte, nós temos que evitar, tá? No versículo 24, continua lá para mim. Ao servo do Senhor não deve andar brigando, né? A palavra de Deus fala que nós temos que ser amáveis, nós temos que ser dóceis, nós temos que perdoar. Isso não quer dizer que você deva ser um bobão e uma bobona, tá? Como eu falei, tem hora que tem que ter um papo reto, tá? Mas tudo que deve ser dito tem o quê? O momento certo e o jeito certo a se falar, amém? Essa é a regra. Há coisas que devem ser ditas, faladas, mas tem o tempo certo e tem o jeito certo de falar, né? Então você tem que
prestar atenção nessas coisas, que não quer dizer que você tem que sempre ficar de cabeça baixa e todo mundo pisar em cima de você, não é nada disso, tá? Tem coisas que você vai ter que exortar, vai ter que falar, vai ter que alinhar, opa, o que está acontecendo aqui, tem alguma coisa errada, né? Então, tem que tomar cuidado nisso. Vocês estão comigo? Quem aqui vai limpar o vaso da sua vida? Agora abra comigo, 1 Timóteo 4:12. Um pouco mais na frente, ou talvez um pouco mais atrás, porque agora é a primeira carta, o apóstolo Paulo já tinha dado uma outra dica para Timóteo, que também nos serve para que nós possamos limpar o nosso vaso. 1 Timóteo 4:12. Timóteo era um menino quando começou a sua caminhada. Ele era um jovem, talvez tivesse 18, 19, 20 anos. E muito jovem, ele é lançado no campo missionário. E muito jovem, talvez com 22, 23, ou no máximo 25 anos, ele já estava liderando uma igreja. Então você imagina, quem é que tem 24 anos, por exemplo? Só para ter uma ideia. Sabrina, por exemplo. Então imagina a Sabrina na frente de uma igreja, de um grupo, né? Uma jovem, e você tem um monte de pessoas que já são mais velhas, já tem uma caminhada maior. E Timóteo estava passando por essa dificuldade, por ser jovem, ele estava passando por algum tipo de dificuldade. A palavra de Deus fala assim: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Amém? Toma essa palavra para você. E isso não vale só para você que é jovem, tá? Isso vale também para você que já tem mais idade. Não deixe que ninguém despreze você porque você já tem mais idade. Não deixe que ninguém despreze você, porque talvez você não veio de uma boa família, com bom nome, amém? Não deixe que ninguém despreze você, se você não tem dinheiro, não tem posses, não tem um carro, não tem estudo, amém? Não deixe que ninguém despreze você, se você for desprovido de beleza. Não tem ninguém aqui no Bola de Neve, que é todo mundo bonito. Pastor, eu me acho meio feinho. Não tem problema, querido, põe uma beca bonita, toma um banho, põe um desodorante, um perfume, fica arrumadinho, que você vai se dar bem. Seja um homem de Deus. Só falando isso para os meninos, né? Porque as meninas aqui, as filhas são todas bonitas, não tem nada. Mas se os meninos aí se achar desprovidos de beleza, sejam feinho, arrumadinho. Que você seja um homem de Deus, amém? É aquilo que você coloca dentro do seu vaso, não é a sua aparência. O vaso é todo igual. Mas preste atenção. E aqui eu vou completar essa palavra de como que nós limpamos o nosso vaso. E como que nós enchemos de coisas boas, né? Porque a ideia é tirar aquilo que é lixo e botar coisas boas ali. O apóstolo Paulo fala assim: mas para os que creem, quem aqui crê? Em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador, amém? Tudo é por Ele, para Ele, amém? Nada do que nós fazemos aqui, querido, é para a glória de algum homem, de alguma pessoa. Tudo é para a glória e para a honra de Jesus Cristo. Ele é o centro do nosso culto, Ele é o centro da nossa adoração. Tudo gira em torno de Jesus. Aplauda Jesus. Agora presta atenção, como que você vai encher o seu vaso de coisas boas. Isso é prático, amado, é prático. São coisas práticas que a gente tem que aplicar. Amém? Se você quer ser um vaso de honra nas mãos do Senhor, onde o Senhor vai te colocar em lugares de prestígio, de posição, onde você vai ser usado ainda mais por Deus. Júnior, o Senhor vai te levar para as nações. Andressa, se prepara. Se prepara, Andressa. Se prepara o teu filho. Prepara a casa de vocês, porque o Senhor vai abrir uma porta nas nações. O Senhor tem olhado para o vaso da vida de vocês. Vocês passaram por provas de fidelidade. Vocês resistiram, vocês persistiram, sacrificaram. E o Senhor está levantando vocês nessa temporada. Aleluia, aleluia. Se você crê em Jesus Cristo, se você quer ser usado para a honra,
Espiritualmente, né, querido? Isso não quer dizer, o Júnior e a Andressa receberam agora uma palavra das nações. Eu não sei o que isso, quando vai ser, como que vai ser. Mas também não quer dizer que você tem que ir para as nações para ser exaltado. Talvez seja no seu bairro, na sua família, no seu trabalho, talvez seja aqui na igreja, amém? Talvez você que é mãe, vai ser um modelo de mãe para outras mulheres. Você que é esposa, vai ser um modelo de esposa para outras mulheres. E isso é ser exaltado espiritualmente no reino. Se você crê e quer ser usado, como fala lá em 2 Timóteo 2,21, um vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Oh meu Deus, tudo que eu mais quero é ser usado como um vaso de honra para o Senhor, cada vez mais, amado, cada vez mais. Sabe, pastor João, nada mais importa. Pastor Everton, pastora Daia, pastora Kelly, pastora Sene, Leandro e Sueli, o que importa é a gente ser usado como um vaso de honra para o Senhor. Timóteo, meu filho, te prepara. Timóteo, meu filho, te prepara. Limpa o que tem aí dentro. Eu sei que é difícil algumas coisas. Algumas vezes, talvez você já tentou limpar aquela panela que estava encalacrada, né? Fez aquela polenta, ficou queimada no fundo, e você vai lá, parece que não sai, né? Você tem que deixar de molho. Às vezes algumas coisas dentro da gente é encalacrado, né? É uma craca. Mas hoje o Senhor vai vir aí com uma espátula e vai raspar até o fundo da nossa alma, e vai sair toda a craca. No nome de Jesus eu profetizo. Toda a craca de impiedade, de pecado, de malícia, está sendo limpada do nosso meio. No nome de Jesus eu declaro: você é um vaso idôneo, santificado para uso exclusivo do Senhor, preparado para toda boa obra. Aleluia! Ninguém despreze o fato de ser jovem, não despreze, ninguém vai te desprezar por você estar chegando hoje, por você ter batido cabeça, por você ter errado, por você ter pecado. Ninguém vai te desprezar se você se arrepender e resolver acertar a sua vida. Espiritualmente eu estou falando. Talvez você esteja aqui hoje e você fale: pastor, eu errei, eu caí, eu pequei, eu andei por lugares estranhos, obscuros. Mas se você se arrepender hoje, você não vai ser desprezado por Deus. Ninguém vai poder te desprezar, porque Deus não vai te desprezar. E Ele fala: ninguém despreze você, seja um exemplo para os fiéis. E aí Ele começa falando: no que você tem que ser exemplo, Timóteo, meu filho na fé. E essa é uma palavra para nós hoje. E Ele fala assim, coloca lá, eu estou lá em 1 Timóteo 4,12, tá? 4,12, 1 Timóteo 4,12. Seja um exemplo para os que creem. Seja um exemplo na maneira, primeiro, de falar. Essa aí está na... Não, tira NTHL, nunca coloca para o pastor. Não gosta dessa. Coloca NVI. É isso aí, tá bom. Seja um exemplo para os fiéis, primeiro, na palavra. Amém? Isso tem dois significados. Toda palavra que sair da sua boca tem que ser um exemplo daqueles que estão escutando. Então você tem que tirar da sua boca todo tipo de palavrão, toda palavra que não combina com o reino de Deus. Você tem que tirar da sua boca. E segundo, você tem que falar a palavra de Deus. Você tem que ser um exemplo na palavra de Deus. Amém? Só que você não pode parar aí. Existe hoje no mundo evangélico muitas palavras, muitas pessoas que ficam só na palavra. A pessoa fala de Bíblia, ela sabe Bíblia, e ela fala. Só que, além de ser exemplo na palavra, você tem que ser um exemplo no procedimento. Amém? Da maneira como você age. Porque se você falar sim, e depois o seu modo de agir for não está certo. Se você falou não, depois você age como sim, não está certo. A palavra fala: seja o seu sim, sim, o seu não, não. Estão comigo?
Porque assim, se você fala da palavra, mas você não dá um testemunho, tudo aquilo que você falou vai por água abaixo. Amém? Você pode pregar o evangelho sem falar uma palavra, na verdade. Na verdade, as pessoas aí fora, elas estão lendo, é o nosso procedimento. Porque falar é a coisa mais fácil do mundo. O difícil mesmo é aplicar aquilo que nós falamos. Então você quer ser um crente, um filho de Deus, que é um vaso de honra, você tem que prestar atenção na palavra, que tem que ser legal, mas também no procedimento. Só que tem um novo nível. Muitas vezes nós somos bem na palavra, bem no procedimento, só que falta amor. Você pode usar muita justiça, você fala de Deus, você procede, mas se você for uma pessoa muito dura e não tiver amor, do jeito que você fala, do jeito que você procede, também as coisas não vão acontecer da maneira correta. Mas mais do que isso, você tem que ter fé. E mais do que isso, você tem que ter pureza na sua vida. Amém? Porque você pode ter uma boa palavra, você pode até ser no seu procedimento, no amor e até na fé, mas às vezes lá no escondido, no secreto, você se envolve com coisas estranhas. Estão comigo? O nosso caráter, querido, cristão, ele é medido não no público, ele é medido, na verdade, nas coisas que a gente faz em secreto. Quando ninguém está vendo, quando ninguém está escutando, é lá que o verdadeiro caráter cristão, a fidelidade do cristão, ele aparece. É quando você está na sua empresa, você está lá sozinho, você pode até roubar alguma coisa, você pode enganar, mas você não faz. Por quê? Porque você tem um caráter, você é puro por dentro. Você é puro. Nenhum tipo de engano, de roubo vai entrar na sua vida, porque você vive uma pureza. Então, se a gente quiser ser um vaso para a honra de Deus, nós temos que meditar nessas coisas. Para a gente terminar, amados, eu queria que colocasse 2 Timóteo 2:1. Eu podia falar de tantas coisas, na verdade, mas eu não quero me alongar aqui. Acho que você entendeu, né? Você é um vaso, e aquilo que você coloca dentro vai te dizer o lugar espiritual que você vai ser colocado por Deus. Você pode ser um vaso para honra, ou você pode ser um vaso para desonra. Quem é um vaso de honra é colocado na obra de Deus, no mundo de Deus, no mundo espiritual, no reino de Deus, em lugares de destaque, e é usado por Deus. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esse versículo aqui, querido, ele, se eu pregasse só ele e falasse para você, você podia ir embora feliz da vida hoje. Sabe o que é, amados? Nós vivemos uma luta dentro de nós. Não é fácil, vou dizer que é fácil tirar aquele lixinho que tanto tempo está dentro de você. Não é fácil. Você aprendeu assim na sua família, você aprendeu, e não é fácil tirar. E a gente vive uma luta, a vida do cristão é um processo de se limpar. Às vezes você diz, não, agora estou 100%, daqui a pouco quando você olha, meu Deus, que sujeira é essa dentro de mim? São questões, conflitos. A maior guerra é travada dentro de nós, o maior conflito é o conflito interno. O ego do ser humano, a vaidade, o orgulho, é o que mais nos atrapalha para que a gente possa limpar a nossa vida. Vocês estão comigo? Por isso que Provérbios fala que a soberba é um caminho para a queda. O que é o soberbo? O soberbo é uma pessoa que se acha mais do que a outra, que acha que tem um merecimento. Posso falar uma coisa para você? Você não merece nada. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você não merece nada. Eu não mereço nada. Nós merecíamos, era o fogo do inferno, nós somos pecadores. Mas, por Jesus Cristo na cruz, Ele nos fez merecedores. Agora vira de volta e fala assim, mas Jesus te fez merecedor. Pois tu, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Presta atenção. Talvez você está aqui hoje e você diga, pastor, é tão difícil de vencer esse pecado.
de vencer esse costume que eu tenho. É tão difícil. Mas Jesus está falando por meio dessa palavra: fortifica-se na graça que é. É pela graça, pastor João. É só pela graça de Deus. E sabe de uma coisa? Sabe, Bia? Às vezes a gente tenta buscar força, se fortificar em tantas coisas. Você tem um conflito dentro de você, com alguma pessoa, ou com a igreja, o que você busca? Eu quero me vingar. Então eu vou falar mal daquela pessoa, eu vou buscar alguma coisa contra ela, para ela, porque me feriu. Está totalmente fora da palavra. A palavra fala assim, fortifica-se na graça que há em Jesus Cristo. Amém? Muito provável que você esteja aqui hoje, você tem um conflito com alguém, porque assim, onde tem pessoas tem conflito, na sua família, no seu trabalho. Mas esse é um recado de Deus para você que está sofrendo com isso. Só se você estiver sofrendo com esse conflito. Busca força na graça de Deus. E como é que é buscar força na graça de Deus? É você entregar isso para Jesus. Diz assim: Jesus, eu não vou mais sofrer com isso. Eu perdoo essa pessoa e seja feita a tua justiça e não a minha. Vocês estão comigo? Sabe por que a gente sofre? Sabe por que você está sofrendo hoje? Porque você quer a sua justiça. Você está buscando uma justiça, você está buscando que algo seja feito, que algo seja revelado, que algo seja... Entrega para Deus essa noite, meu amado. Entrega para Deus essa noite. Fortifica-se na graça que é em Jesus Cristo. E para a gente terminar de verdade, o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, depois você lê na sua casa, ele começa a falar assim, no capítulo 12, pastor João, ele nem fala, ele fala na terceira pessoa, ele fala assim, eu conheço um homem que esteve no terceiro céu, e teve revelações que eu não posso falar. Ele estava falando dele mesmo. O apóstolo Paulo, ele foi arrebatado ao céu, diante do trono de Deus, diante dos anjos. Ele foi arrebatado. Só que depois que ele fala isso, ele fala assim, só que eu tenho um espinho na carne. Fala sério, né? Não era para esse cara, no nosso, vamos lá, no nosso raciocínio, assim, que, da meritocracia, de merecer as coisas. Se o cara desse está fazendo a obra de Deus, o missionário, deu sua vida, foi levado aos céus, não era para voltar e ser, todo mundo assim, apóstolo Paulo, tu é o cara, tu foi para o céu, o que é que aconteceu lá, meu Deus do céu? Sabe o que ele recebeu? Os irmãos de Corinto ficavam falando mal dele, malhava o Paulo nele. O apóstolo Paulo, o cara lá não sabe nem falar, vem com o olho todo vermelho, assim, todo remelento. Meu Deus do céu, bom é Apolo. Nossa, viu Apolo pregar? Não, Apolo tem que ser a paternidade dessa igreja. Foi isso que o apóstolo Paulo recebeu da igreja de Corinto. O cara que foi levado aos céus, revelação que ele não podia nem falar. Depois disso ele fala assim, mas eu tenho um espinho na minha carne. Eu tenho um espinho na minha carne. E eu pedi para Deus, pedi 3 vezes para que fosse tirado esse espinho. E o que foi que o Senhor respondeu para ele? A minha graça te basta. Amados, a graça de Deus, ela nos basta. Seja lá o que você está vivendo hoje, doença, perseguição, traição, talvez você esteja perdido, sem uma direção, talvez você veio para essa cidade procurando algo, mas a sua vida ainda está como assim, você está fora da sua zona de conforto, você está sem saber o que fazer. Eu não sei o que passa na tua vida, mas uma coisa eu posso dizer como profeta do Deus vivo: a graça de Deus, ela te basta. Fortifica no Senhor, enche o teu vaso daquilo que é santificado, daquilo que é idôneo, daquilo que é fiel. E ele fala: eu pedi para ser tirado esse espinho. E talvez você está aqui hoje, você está dizendo: Deus, eu quero que tire esse espinho. E sabe o que Deus está dizendo para você? A minha graça te basta. Depois lá em Filipenses 4:10, 4:13, tem a famosa frase do apóstolo Paulo, que ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece.
Às vezes a gente fala essa frase de um modo triunfalista, né? Tudo posso, eu posso enriquecer, eu posso conquistar, eu posso ir. Não, mas é isso também, mas também é o contrário. Ele está dizendo assim, ó, eu posso passar aflição, eu posso passar fome, eu posso passar doença, eu posso passar perseguição, eu posso passar o que for, mas a graça de Deus, ela me fortifica e ela me basta. Amém? Eu queria te convidar, aplauda Jesus, fica em pé no teu lugar. Pode apagar a luz, chamar o louvor daqui para cima. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Talvez você entrou aqui hoje fraco. Talvez você entrou aqui hoje pensando em desistir. Algumas pessoas com pensamentos de morte, pensamento de depressão. Você está perdido, você está perdida. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está te dizendo hoje: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O seu problema, amado, não vai ser resolvido por dinheiro. O seu problema não vai ser resolvido por relacionamentos. O seu problema não vai ser resolvido por isso, por aquilo. A solução do teu problema é a graça que está em Jesus Cristo. É a graça de Deus, é a graça de Deus. Antes de terminar esse culto, eu quero fazer uma oração. Se você veio hoje aqui pela primeira vez, ou talvez segunda, terceira vez, eu não sei, e você nunca teve a oportunidade de fazer uma oração, aceitando a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, se essa palavra falou contigo, você reconheceu que você precisa limpar o vaso da sua vida, algumas coisas precisam mudar para que você possa crescer em conhecer o Senhor. Eu queria te convidar a fazer uma oração comigo, uma oração simples, mas que tem muito poder no mundo espiritual, baseada na Bíblia. Se você é essa pessoa que quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, que quer começar um processo onde você vai ser limpado no seu interior, e no futuro você vai ser usado como um vaso de honra na mão do Senhor, se você é essa pessoa, levante a mão do seu lugar, aleluia, levante a sua mão, se você quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, aleluia, a salvação aqui essa noite, aleluia, aleluia, não perca essa oportunidade, meu irmão, o Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele quer mudar a história da tua vida. Você entrou aqui hoje num ciclo de derrota, um ciclo de violência, um ciclo onde as coisas não davam certo, um ciclo onde você estava perdido, mas hoje eu vejo algo se alinhando na vida das pessoas. O Senhor te trouxe aqui hoje porque Ele quer te dar um propósito. Você vai parar de andar pelo mundo como um errante, e você vai andar como um filho de Deus a partir de hoje. Repete-se comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Limpa a minha vida, limpa o meu coração e me ensina a como ser um vaso de honra, santificado e idôneo da tua obra. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, e porque hoje o meu nome foi escrito no livro da vida que está nos céus. Amém. Você que fez essa oração ou nos visita pela primeira vez, não saia daqui sem dar o seu nome por boas-vindas. As meninas estarão na entrada da igreja. A gente quer ter o teu contato, poder te convidar para uma célula. Não se preocupe que a gente não vai ficar ligando para você todo dia. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Levante a sua mão aos céus. Jesus, eu oro por todos aqui, Pai, e eu declaro profeticamente na vida de cada filho, que eles vão ser ceia? A gente fez no início do culto hoje. Depois pode pegar de vocês e cear. Eu declaro, Pai, no nome de Jesus, que cada filho e cada filha aqui, Pai, vai ser usado como um vaso de honra, santificado, idôneo e pronto e preparado para a sua obra. Eu te peço, Pai, fortalece espiritualmente cada um pela tua graça, Pai. Que cada um aqui possa encontrar na tua graça força e poder espiritual.
No nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser limpos no nosso exterior, que toda sujeira deixada por pecado, que toda sujeira deixada por traumas na infância, por abusos, que cada palavra que talvez foi falada por pais, mães, líderes, palavras de maldição, que ficaram incrustados, Pai, no ser de cada um aqui, possa nesse momento ser limpado, Pai. Manda anjos especiais agora, Pai, fazer uma faxina nesse lugar. Fecha os teus olhos, querido, fecha os teus olhos e começa agora a meditar naquilo que você precisa limpar, e começa a pedir para o Espírito Santo agora tirar isso do seu interior, pensamentos de lascívia, pensamentos impuros na área sexual. Algumas pessoas aqui têm um impulso para roubar coisas, começa a tirar isso, pede para o Espírito Santo tirar. Algumas pessoas têm impulso por mentir, por fazer fofoca. Começa a tirar isso, começa a declarar que você não faz mais parte dessas coisas. Vícios em drogas, em cigarro, em álcool. Começa a dizer que você não quer mais isso, que você é limpo dessas coisas. Obrigado, Jesus, porque Tu és fiel. Obrigado. Obrigado, Pai, por esse novo tempo, onde nós somos ministrados. Obrigado, Jesus. Amém. Você pode levantar sua mão? Repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Oramos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Aplauda Jesus. Levante mais uma vez a sua mão. Antes de eu te abençoar, só um recado, amados. O pessoal que está fazendo hoje a macarronada com todo amor, todo carinho, você sabe que nós não somos uma cozinha industrial em nenhum restaurante, amém? Somos irmãos da igreja que estão ofertando os seus dons, o seu tempo para fazer essa macarronada. Então você que comprou, glória a Deus pela sua vida, você ofertou no Ministério Infantil, mas eu queria te pedir paciência e amor por essas pessoas, se de alguma maneira demorar um pouquinho na fila, né? Talvez possa demorar um pouquinho, se não saiu exatamente como você pensava que ia ser, que você fosse movido de compaixão e de amor, né? Porque não aqui, mas em outras igrejas, diz que tem irmão que às vezes fica reclamando, né? Que está demorando, que não ficou bom. Não no Bola de Neve, mas vai que né? Amém? Então com amor, com gentileza, você vai esperar, vai saborear ali, vai ser bênção, amém? Levante a sua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo da promessa esteja contigo. Tenha uma semana abençoada, que você possa ser um vaso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Eu te abençoo. Vai na paz do Senhor, tenha uma semana abençoada. Aleluia e amém.